Gente, bem-vindo a vlogs que eu não sei fazer, mas eu estou fazendo porque eu lembrei que eu tenho um canal, olha que coisa maravilhosa. E aí, algumas coisas mudaram. Se você me acompanha pelo Instagram, você sabe que algumas coisas mudaram. Como, por exemplo, eu me mudei. Gente, além de estar de volta em Brasil, eu tenho uma estante nova. E aí eu tenho livros muito bagunçados nela, que eu ainda não arrumei, e eu pretendo fazer um vlog arrumando ela. Porque nem todos os meus livros estão aqui, né? Alguns que estavam em Manaus chegaram. Ainda faltam 2 caixas, e eu acho que faltam pouquíssimos livros que estavam em Manaus. Mas eu tenho uma mala de 23 quilos na Alemanha. Tudo bom? E aí, essa mala, não sei quando ele vem, não sei quando ela vem, não sei quando vai estar aqui. São malas com livros que são livros lidos. Se eu não tô enganada, a maioria deles são livros lidos que eu acabei deixando. Já cogitei vender. Será que eu vendo esse negócio, gente? Porque uma mala de 23 quilos... O que eu inventei isso? É literalmente uma biblioteca viajante mesmo, que é o nome como eu dou a minha biblioteca pessoal, né? Enfim, é isso. Isso são grandes informações de mudança, né? E aí eu vou fazer um vlog, por quê? Porque amanhã, hoje é sexta-feira, amanhã, eu não sei que dia é hoje. Hoje é dia 15, então amanhã é dia 16. Tem a feira da Unesp. Na verdade já tá tendo desde o dia 13, né? Só que eu só vou poder ir amanhã. E aí eu queria fazer um vloguinho de eu indo pela primeira vez na feira da Unesp, gastando horrores, gastando o que eu não deveria, não seja consequente, igual eu. E aí quis fazer um vloguinho. Ai, ela é boa nisso? Não. Mas é isso aí, né? E infelizmente estaremos aí com um som ruim, porque eu não tenho ferramentas, não tenho microfone mais. Meu microfone não funciona para celular, porque eu tô gravando no celular. Então, assim, infelizmente vamos estar tentando tratar o áudio, mas é isso que nós temos. Quem sabe eu compre um microfone decente esse ano? Não se sabe. Esperamos aí o segundo semestre, beleza? Mas vamos estar atualizando vocês das minhas leituras. Outra mudança, para quem não sabe, eu, no auge dos meus 35 anos, porque eu fiz 35 essa semana, gente, dia 11, eu resolvi voltar para a faculdade. O meu TDAH fez isso. E aí, tamo aí, né? Então, significa que leituras, elas estão sendo poucas, porque eu tô tendo que ler lá pra faculdade, né? E, gente, pra quem não me conhece, eu sou graduada em engenharia da computação, né? Então, assim, o que eu conheço são coisas de exatas, é um mundo de exatas que eu conheço, e o estilo de ensino, estilo de prova, estilo de aula, o que eu conheço é das exatas. E das exatas, a galera, assim, é pau no cu. Então, assim, eu vou estar falando a verdade. Então, é um outro rolê que eu tô tendo que me adaptar ainda. Tipo, foram 2 meses ainda que bem difícil, assim, pra eu adaptar com uma rotina completamente nova, uma rotina que eu tô tendo que ir presencial para algum local que já não é mais o que eu tô acostumada. E aí, gente, juro, tô tendo que conviver, eu conheci pessoas de 18 anos, olha que coisa fofa. Todo mundo de novinho, assim, todo mundo de 18 aninhos ainda. Todo mundo não, né? Uma parte só. E aí, é uma outra experiência, gente. Porque nas exatas, não é uma coisa que tem muito isso, sabia? De, tipo, ter essa diferença de idade.
Porque na exata se cobra muito, assim, sabe? Mas se cobra de uma forma tóxica também, sabe? Então não tem espaço para aquela galera que já trabalha. É muito difícil. Eu lembro do meu primeiro período que tinha algumas pessoas que eram um pouco mais velhas, que já trabalhavam, mas que elas não continuaram, sabe? Porque não tem esse espaço, não tem. Chega até a ser um pouco elitista, sabe? Porque não se tem essa oportunidade, sabe? É um curso integral, mas é um curso muito puxado. Às vezes é um curso que os professores não estão nem aí. Eu já encontrei vários professores que não estão nem aí, sabe? Tipo, o papo de, o que você faz da meia-noite até as 6 horas? Porra, eu durmo, irmão. Eu não tenho direito a dormir, sabe? Então é muito esse pensamento. E aí eu tô agora num que não é assim. Então como é que funciona assim a toxicidade? Não sei. E aí, enfim, as leituras elas estão um pouco pausadas. Eu tinha esse ano, a minha intenção era ler somente fantasia. Eu queria esse ano voltar completamente para fantasia, até porque eu estava escrevendo, olha que maravilha. Eu tenho o sonho de publicar um livrinho. Mas, galera, começou a não dar. Eu comecei a ter que me adaptar a um novo ritmo, uma nova rotina, não consegui. Mas eu tenho alguns livros que eu li. Peraí. Vou contar pra vocês todos os livros que eu li até então, porque não foram muitos. Eu coloquei uma meta de 12 livros esse ano, porque ano passado foi difícil. Com toda a mudança foi bem complicado, e esse ano, agora com a questão, né, de faculdade, etc., eu achei que eu também não ia conseguir ler, mas eu já bati a minha meta dos 12 livros. Falar pra vocês, eu comecei em janeiro com A Rainha do Nada, né, que é o terceiro livro do Príncipe Cruel, né, então do Povo do Ar, né, acho que é Povo do Ar o nome da série. Gente, é definitivamente um livro, né? Aí eu fui e li Brincadeira Sem Futuro, do Ricardo Terto. Depois eu fui para Condição Artificial, da Martha Wells, em fevereiro, que é o segundo livro do Diário de Robô Assassino. Gosto muito, meu robô autista. O Fim de Ed, do Eduardo Louis, em fevereiro, é o primeiro livro que eu li dele. É bom. Eu sou, vocês acompanham, vocês sabem que eu sou meio assim com autoficção, né? Eu não sou muito ligada em autoficção. Mas eu quero ler mais dele, apesar dele ter falado da Ferrante. Aí depois eu li The Six Deaths of the Saint, da Alex E. Harrow. Gente, maravilhoso. É um conto, uma novela de fantasia, que eu preciso falar mais pra vocês, mas em algum momento eu falo. Depois eu li Boate Dona Zilda, da Isabela Borges, ainda em fevereiro, que é um livro que eu diagramei, eu participei da produção dele, então é maravilhoso, eu recomendo muito que vocês leiam, é de contos, está no Kindle Unlimited, tá? E aí eu comecei a minha saga de novo de Jogos Vorazes. Não me pergunte por que eu comecei, não me pergunte o que foi que aconteceu. Eu sei que, eu acho que por conta do filme que vai ter esse ano, do Amanhecer na Colheita, né, em novembro, falei assim, vou reler. Eu quero reler e chegar até no Amanhecer na Colheita, pra saber como é que é, porque Jogos Vorazes é o meu crepúsculo, entendeu? Então, assim, eu sempre gostei muito, só que faz muito tempo que eu não leio, tipo, eu não lembro, a última vez que eu reli eu devia ter meus 20 e poucos anos. Ai, meu Deus, me sinto uma velha falando assim, né? Mas peguei e comecei ainda em fevereiro A Cantiga dos Pássaros e da Serpente, né? Que é o livro do Presidente Snow. Legal, li, gostei, tá? Ele é um pouquinho lentinho e tal, mas gostei. E aí eu falei, beleza, consegui esse, vou para Amanhecer na Colheita. Mas antes eu tive que ler Poética do Aristóteles. Eu tive que ler pra faculdade, gente. Mas assim, eu já queria ler Poética do Aristóteles, queria ler alguma coisa do Aristóteles, na verdade, porque eu nunca tinha lido nada. Então foi Poética. Eu gosto do livro, tá? Acho legal ler esses livros assim, que é uma caralhada de anos antes de Cristo aí e tá até hoje, entendeu? Eu acho legal. E aí eu fui pra Protocolo Rebelde, isso em abril.
da Martha Wells, que é o terceiro livro, Diário de um Robô Assassino. E cheguei a Amanhecer na Colheita, em abril ainda. Li Amanhecer na Colheita e eu falei, vou reler Jogos Vorazes. Eu tô aqui na onda, tô aqui já nessa crescente, vou reler Jogos Vorazes. Reli Jogos Vorazes em abril ainda, só que eu li em inglês, peguei em inglês para poder ler. E ontem eu terminei Catching Fire. Eu tô muito gringa, como é que é em português? Em Chamas. Terminei Em Chamas. E vou ler o próximo, que é A Esperança, né? Se não me engano. Mas eu vou ler em inglês. Sou muito gringa. E aí eu devo terminar a minha releitura depois de anos, gente. Continuo gostando, entendeu? Continuo odiando Gale. Eu acho que isso aqui é um padrão para todos nós, né? Acho que eu tô de boa, né? Preciso mostrar para vocês os 2 livros que eu ganhei de aniversário. Primeiro eu ganhei Memorial de Maria Moura, ganhei de Cícera. É um livro que eu já tinha começado a ler no Kindle Unlimited, mas eu não tinha terminado porque, gente, eu sou assim, eu vivo ganhando, perdendo Kindle Unlimited, eu não assino para sempre, enfim. Mas esse era o livro que eu queria muito ler, da Raquel Queiroz. E aí eu fiquei muito feliz que a Cícera me deu. E eu ganhei o segundo livrinho, que é O Que Resta de Nós, da autora Virginie Grimaldi. Esse livro eu tinha colocado porque eu queria ler alguma coisa dessa autora. Não me pergunte por quê. Eu vi alguma sinopse de algum livro dela e aí eu falei assim, quero ler, vou ler a sinopse desse aqui pra vocês. E eu ganhei da Isa, nossa eterna médica do Raízes. Deixa eu ler. Aos 33 anos, Iris carrega toda a sua vida em uma mala. Theo tem 18 e poucos sonhos, pois eles causam muita dor quando não se concretizam. Aos 74, Jeanne só consegue enxergar sua vida pelo retrovisor. Não era tão óbvio que um dia os 3 fossem se encontrar. Porém, quando o acaso os reúne sob o mesmo teto, eles terão que aprender a conviver. A jovem misteriosa, o rapaz solitário e a senhora discreta passam a morar juntos em um apartamento compartilhado que lhes reserva muitas surpresas. É uma história de 3 solidões que colidem, de encontros inesperados que soam como algo predestinado a acontecer. 3 solidões que colidem, gente, isso aqui é triste. E aí é livro que eu quero. Muito agradecida, obrigada Isa de novo. É isso, gente, livro triste, me apresentei com um livro triste. Hoje é segunda-feira, né, dia 18 de maio, e eu não consegui gravar esse fim de semana, esse domingo, porque eu voltei morta. Gente, eu voltei assim que eu não queria falar nada, não queria falar com ninguém. Então,
Hoje eu vou trabalhar um pouquinho, que eu tenho uma diagramação para terminar. Eu tô de folga do Catarse, volto quarta-feira. E tem que estudar. Tem que estudar um pouquinho pra faculdade, mesmo estando em greve. Não podemos, né, achar que é férias. Eu queria umas férias, eu admito. Mas vou agora de manhã dar essa trabalhada para terminar essa diagramação. A gente termina a diagramação do físico e começa a diagramação do e-book. E depois eu quero gravar o que eu comprei, porque eu me passei, gente, me passei. Foi a primeira feira, eu achei que eu era rica, me passei legal. Eu, Flávio, Fabrício, né, que é meu cunhado, a gente se passou legal, assim, juro pra vocês. Mas eu vou gravar, e aí eu acho que eu consigo gravar com a câmera e com o microfone, aquele que eu tinha normal, porque ele só funciona na câmera, ele não funciona no iPhone, por isso que eu não temos microfone para celular. E eu vou ver se eu gravo com a câmera, e aí vai ser melhorzinho. Quero mostrar pra vocês, gente. Ai, alguém me ajuda, juro, assim. Mas, assim, foram livros legais, livros que eu queria, livros que estavam com um bom valor. Eu vou mostrar só os que me interessam, né? Porque, enfim, Menina, foi uma festa, foi literalmente uma festa. E aí tem livro que é do Flávio, que é só pro Flávio, que aí realmente eu não me interesso muito. E tem coisa só do Fabrício, então vou mostrar os livros que eu comprei. E assim, não vamos estar comprando mais livro, né? Livro só recebendo, porque não vai estar rolando, né? Mas depois eu mostro pra vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre a feira, porque foi a primeira vez que eu fui. Eu nunca tinha ido na feira da Unesp. E, assim, eu achei os preços realmente muito bons, de verdade. Claro que o preço de capa é absurdo, né? Às vezes tá o preço de capa de 200 e vai sair por 100, que ainda é caro, mas eu achei que vale a pena. Eu sei que estava rolando junto com a Book Friday, né? Mas eu não comprei nada na Book Friday, porque, como vocês podem ver, eu me passei. Muito legal, assim, o evento de ir lá, passa por todas as editoras, ver todos os livros. Só que eu fui no sábado, então, como vocês podem ver nas filmagens que teve, que foram poucas, porque começou a encher. Eu não consegui gravar mais do que isso, porque começou a encher de gente, e eu comecei a me sentir sufocada. E aí eu não conseguia gravar, porque eu sou mínima, gente. Então, assim, as pessoas tudo na frente. Nossa, a companhia... Cara, a companhia era assim, saiu uma pessoa, tu tinha que se meter. Porque senão, tu não via nada. E aí as pessoas só ficavam olhando. E aí tinham pessoas que queriam parar para conversar com os livreiros, para poder saber, me indica esse livro, o que esse livro fala, o que eu tô procurando por esse tipo de livro. E eu fico, gente, não é o momento. Foi muito difícil de gravar por causa disso, por conta da quantidade de gente que tinha. E eu não tinha espaço para gravar. Eu consegui gravar só um pouquinho, como vocês puderam ver, no início, porque a gente chegou bem cedo. A gente chegou umas 9... A gente chegou umas 8h30, eu acho, e abria 9, né? E aí fez uma fila, obviamente, porque a gente é o povo da fila. E aí no início, até ali umas 10 horas, tava muito de boa mesmo, assim, tipo, eu tava achando que poderia ficar assim até, sei lá, meio-dia, que era o quanto eu tava pretendendo ficar, foi até o horário que a gente ficou. Mas
Gente, sem condições. Começou a chegar, acho que deu umas 10 horas, começou a chegar gente. E aí, pra andar era horrível. Assim, não tá igual a Bienal que eu fui, não tava igual a Bienal. Eu fui na primeira Bienal pós-pandemia, né, gente? Então tava assim, dedo no cu e gritaria essa Bienal. De gente sendo arrastada junto porque não conseguia passar. Não tava desse jeito, mas tava muito cheio de gente. Muito cheio de gente. E aí eu não consegui mais, quando começou a chegar esse monte de gente, eu não consegui mais aproveitar tanto assim, por conta, né, dessa muvuca. Mas até umas 10 horas deu de curtir. E aí o que acontece foi que eu fiz a festa, né? E aí esses livros que eu mostrei são os livros que eu separei pra mim. Mas tem livros compartilhados com o Flávio. Então tem uns 4 livros que ele comprou, mas que também me interessam. E ele e Fabrício, que é meu cunhado, foram focados em HQ, né? Porque tava realmente... HQ é caro, né, gente? Então tava nos preços bons, assim, sabe? Então eles foram direto em HQ, que não foi o meu foco, mas tem HQ aqui que me interessa, tem mangá também, que eu mostro depois. Eu primeiro mostro esses livros que eu comprei. E já digo que eu fiz merda porque comprei errado. Na verdade, eu comprei e não percebi. E aí, juro, eu vou mais controlada da próxima vez. O primeiro livro da lista é Ideologia, da Marilena Chauí, que é um livro, basicamente, que vai falar sobre ideologia. Ele foi comprado para dar o preço, para poder parcelar. Ele não estava na lista, então ele veio de extra. E aqui, basicamente, a Marilena vai falar sobre ideologias, vai falar sobre o atravessamento do capitalismo em relação a essas ideologias, a exploração econômica. Então, assim, é uma introdução sobre ideologia. Então, beleza, eu queria, tô feliz, foi R$25. Então, assim, quem que consegue, né, resistir a um livro por 20 e poucos reais? Eu não consigo. Uma das estrelas, que é Tudo Sobre Amor, da Bell Hooks, que era um livro que eu queria já faz um tempo. É um clássico, é o primeiro da trilogia dela do amor. E aqui ela vai falar sobre formas de amor, tanto na relação de amizade, relação amorosa. Ele estava por 35, foi o único que eu consegui comprar na Editora Elefante. Eu queria outros, eu queria da Silva Federici, né, se eu não me engano, mas infelizmente não deu. Eu fui direto para ele, né. Outro também que eu estava de olho, porque também fica caro, que é Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon. Esse livro na Ubu, ele estava saindo por R$49. Pele Negra, Máscaras Brancas é um livro que geralmente ele tá caro, então assim, eu achei que valia a pena mesmo por R$49. Agora a gente vai para parte da Todavia, que foi aqui que eu trouxe um livro extra que não era para eu trazer. Olha que legal, mas eu tonta não percebi que eu estava com ele na mão. Mas vamos começar por Batida Só, da Giovanna Madalosso. Esse aqui foi comprado pro Flávio, mas ele também é um livro que eu quero ler, então estamos aí compartilhando sem problema nenhum, né? Nesse aqui vai contar a história de uma moça que ela passa por um evento traumático e aí ela decide voltar, né, para casa dos avós. Ela vai ficar na casa dos avós e lá ela conhece um menino que é chamado Nico, que é um garotinho, e a mãe dele, que era uma amiga antiga dela, mas muito religiosa, né? Então, assim, vai ter esse conflito, vai ter esse tipo de... vai ter essa ideia de cura e tal, então achei muito interessante. Aí a gente vai para A Visão das Plantas, tá? Da Djamila Pereira. Esse daqui ele vai contar a história de um capitão, né? Que tem um passado muito violento, muito brutal, né? Mas hoje em dia ele só liga pro jardim dele. E aí ele volta a Portugal, né? Na casa, acho que para casa dos pais.
E aí todo mundo se afasta, né? Ninguém quer saber porque conhece, né, o passado dele. A única pessoa que se aproxima é um padre, né, que quer levar ele para confessar, mas o capitão ele só quer saber do jardim dele. Então, assim, é um livro curtinho, bem curtinho, da Djamila. Acho que a gente vai aparentemente para Luciana completando, né, a coleção da Mariana Salomão Carrara, que eu gosto muito, sim, tudo bem, mas a minha intenção não era completar, né? Aparentemente agora eu completei, eu acho que completei não, minto, falta um livro dela. Vou começar por A Árvore Mais Sozinha do Mundo, que eu achava que era o último que ela tinha lançado e aí eu descobri na hora da feira que não. Aqui basicamente vai ser contado do ponto de vista da árvore, dessa família, que vai contar, né, a história desta família. Então, assim, eu achei muito interessante. A Mariana, ela sempre tem temas muito interessantes no livro dela, eu adoro. Esse eu ainda não comecei a ler, mas esse aqui eu já comecei a ler porque ele tem na Biblion. Então, eu comecei a ler pela Biblion, mas, gente, eu sou lenta para ler, né? Então, isso significa que eu não consigo ler muito livro de biblioteca por causa disso, né? Porque tem 15 dias para devolver e eu sou uma lesma. Que Não Fosse as Sílabas do Sábado, tá? Que esse aqui... Eu tô ligada que esse aqui divide opiniões, tá? Tem gente que ama, tem gente que não tá nem aí pra ele. Mas aqui vai contar a história de duas mulheres que tiveram os maridos... não mortos, né? Um meio que matou o outro porque um se mata e cai em cima do outro que estava embaixo. Então, vai criar essa relação entre elas de luto, meio que luto e descoberta. Então, assim, é sempre umas coisas meio bizarras, né? E aí, a gente vem pro livro errado que eu comprei, que eles estavam tentando vender. Então, se tu pegava alguma coisa do Mariana Salomão Carrara e falava, você já viu o novo? E aí eu falei, não vi o novo. Aí a moça pegou e me deu. Que é Cláudia Vera Feliz Natal. E aí eu falei, não vi o novo. Aí ela me deu na minha mão e eu acho que eu esqueci de entregar de volta. Não estava caro, mas acho que eu esqueci de entregar de volta porque não era minha... Não tinha a intenção de levar. Só que acho que ficou comigo. Aí quando eu fui pro caixa, acho que eu entreguei tudo e não percebi que esse livro tava no meio. Entendeu? Aí agora a gente vai pro nosso segundo erro, que é a saga Cantos de Hyperion. Vocês não acham que dá pra se confundir? Olha o Hyperion gigante aqui, ó. A queda tá bem pequena, ó. Olha o negócio gigante, gigante. Eu comprei errado, eu comprei o segundo. Aí o que acontece? Eu, muito puta da vida, a gente teve um after de compras também, que foi quando eu comprei Hyperion, que é o primeiro. Esse aqui é o seguinte, vou ler pra vocês. Em um mundo chamado Hyperion, que está além do alcance da legislação galáctica, uma criatura misteriosa assombra a humanidade. Alguns já idolatram e para isso criaram uma religião que se alastra por todo o universo. Alguns a temem e farão de tudo para que seu verdadeiro poder nunca seja descoberto. Às vésperas do fim dos tempos, 7 viajantes sem vínculos pessoais aparentes começam uma peregrinação até o planeta, a fim de descobrir de uma vez por todas o segredo que impregnou suas vidas. Cada um carrega um desejo e um passado, mas apenas um deles traz o destino da humanidade nas mãos. Ele foi vencedor do prêmio Hugo e é reconhecido por uma multidão de fãs. E eu fiz esta cagada de comprar errado e não perceber, mas em minha defesa, eu acho que só tinha 2 lá. Só tinha o 2 e o 3. Eu acho que o 1 tinha esgotado. Muita coisa tinha esgotado, tá? Eu fui na Boitempo para levar colonialismo digital. Era o meu top 1, era o que eu queria levar de lá. E acabou. Tinha esgotado durante a semana. Esse é o problema de ir no fim de semana, né? Você perde algumas coisas que estavam mais baratas. E aí esgotou. Então esse foi um que eu não consegui trazer, por exemplo. Mas eu consegui trazer esses 2 últimos. Uma Europa subdesenvolveu a África, né?
que já estava na minha lista, e Colonialismo e Luta Anticolonial. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu compartilhei com o Flávio. Vamos começar por Corso, que é uma HQ. Ela é da Comic Zone. E aqui a gente vai ter basicamente o Corso, que ele é da República dos Cães. E aí no encontro com a monarquia dos gatos, ele se vê num planeta diferente, hostil. E aí ele vai tentar sobreviver neste planeta. É BR, eu não sabia, é do Danilo Beirute. Eu acho que é Beirute que fala, não tenho certeza. Mas é uma HQ BR, eu achei uma graça. Uma graça, uma graça, uma graça. Aí a gente vai para um outro, chamado A Diferença Invisível, né? Da Mademoiselle Caroline e Julie Paché, que basicamente vai contar a história dessa moça de 27 anos que sempre se sentiu deslocada, sempre se sentiu com problemas sociais, e aí ela descobre que na verdade ela tem transtorno de espectro autista, né? Provavelmente o nível de suporte 1 aqui, então assim, a maioria das pessoas recomenda essa HQ para você entender como funciona o transtorno, especialmente o de nível 1 e etc. O próximo é um mangá que a gente comprou só o volume 1, tá? Porque não sabia se ia gostar, obviamente, não ia gastar comprando os 3, né? Que é Old Boy, que aqui vai contar a história desse personagem que ele é sequestrado, ele é mantido em cativeiro e ele não sabe quem é, não sabe por quem, né? Tipo, quem que tá mantendo ele em cativeiro e tal. Então esse isolamento quase leva ele à loucura. Até que um dia ele acorda, descobre que não está mais em cativeiro e aí ele vai procurar vingança. Ele vai querer vingança e vai procurar quem fez isso com ele, vai procurar pistas, etc. Me lembrou muito Eu Que Nunca Conheci os Homens, apesar de não ter o trama da vingança, né? Mas essa parada de você estar encarcerado, não saber por quem ou porquê, e aí do nada você se vê livre. Então, assim, eu achei muito interessante. É isso, galera. Essas foram as minhas compras da feira da Unesp. A gente se passou, se passamos demais, galera, passamos demais. Mas foram esses os livros que a maioria eu tinha separado, eu já tinha separado grana para poder levar e etc. Então, assim, estamos aí não comprando livro pelo resto do ano, né? Porque vamos estar pagando esse daqui ainda. Com esses livros a gente termina esse mini vloguinho experimental, né? Eu tô vendo ainda como é que eu posso fazer. Só agora eu consegui usar a câmera e o microfonezinho. Então, é isso. Vejo vocês num próximo vídeo, provavelmente sem livros novos, porque eu meti o louco.